Se você tem mais de um vendedor, já tem que usar CRM. Já tem que usar o CRM, porque hoje a nossa equipe comercial não consegue trabalhar sem um CRM. Você sair do papel, você sair do WhatsApp, sair de planilhas, você vá para um CRM. Você consegue organizar, né, as prospecções, os leads, as tarefas, reuniões, entendeu? Fala pessoal, bem-vindo ao primeiro podcast da Silos. O podcast hoje que vai mudar a sua vida, a maneira de pensar sobre CRM, que é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é CRM. A galera tem muita dúvida sobre isso, como aplicar isso na sua empresa. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo Bezerra. Ricardo, prazer ter você aqui. Satisfação, Jean. Ricardo Bezerra, que ele tem mais de 25 anos de experiência com vendas, trabalha com CRM, é nosso diretor comercial e a gente aqui aplica o CRM na prática todos os dias com o nosso time de vendas. E hoje nós vamos passar para você como que você faz isso. Você já entendeu, você é empresário ou líder de vendas, você já entendeu que o seu time precisa de um CRM para organizar o negócio. E talvez você não saiba como aplicar isso. Como fazer seu time usar o CRM. De repente, seu vendedor é indisciplinado, mas é um ótimo vendedor. E aí, como é que você faz isso? Nosso episódio de hoje, nosso primeiro episódio, vai falar sobre CRM. E como organizar o seu processo de vendas utilizando o CRM no seu negócio, não é isso? Perfeito, Jean. É uma satisfação estar aqui, né, contigo aqui nesse podcast da Silos, o primeiro, né? É uma felicidade grande. E vamos lá, né? Que a gente puder trazer para ajudar aí os vendedores, as empresas, e com um produto excelente, estamos aqui para ajudar. Bom, eu vou começar perguntando a você o seguinte: CRM. O que o CRM ajuda, o que de fato ele é e o que de fato ele não é? Como é que ele te ajuda no seu dia a dia e por que eu realmente tenho que aplicar um CRM no negócio? E você, com experiência de vendas, como que é a vida do empresário com CRM e sem CRM, né? Isso é verdade. Jean, é assim, existe dois momentos, eu vivi dois momentos, né? Na parte das vendas, no comercial em si, porque o nosso CRM era no papel, né? Então a gente fazia muito as prospecções, né? A busca dos clientes, a gente fazia ali num caderninho, num livro, numa agenda, né? E hoje, com a tecnologia, né? E um produto como o CRM, que é... Eu defino o CRM hoje como estratégia, planejamento e execução. São esses três pilares que hoje um CRM traz para uma empresa, entendeu? Por quê? Porque você consegue criar estratégias para atender melhor o seu cliente e para vender mais. Porque esse é o intuito de um CRM, é fazer com que sua empresa venda mais, sabendo estrategicamente, planejando e executando com perfeição. Que é isso que faz com que as empresas busquem a escalabilidade, vender mais. E você usando um CRM hoje é importantíssimo para uma empresa. Você sair do papel, você sair do WhatsApp, sair de planilhas, você vá para um CRM, entendeu? E a gente tem esse CRM pronto, bom, que é sensacional. Nós iremos falar um pouco sobre ele para vocês. Tá? Não se preocupe, já estou me adiantando, vai falar, né? Aqui, que, inclusive, se você já tentou implantar um CRM no seu negócio e de repente é um CRM muito complexo, muita coisa lá, muita configuração para fazer, aí seu time não conseguiu se encaixar nisso porque era muito complexo, tá na hora de você conhecer a gente, conhecer a Silos, conhecer os produtos, nosso CRM da Silos. E eu vou deixar o link aí embaixo para você conhecer o nosso produto, nosso CRM, testar gratuitamente. Você vai testar, ele vai ver como é simples, muito prático, ele é bem direto, com funcionalidades específicas para um time de vendas. E de repente você tem um time pequeno. E aí eu vou te perguntar, Ricardo. Exatamente. Cara, eu tenho um time pequeno de vendas. Eu tenho 1, 2, 3 vendedores. Realmente é necessário eu ter um CRM para isso? Sim, com certeza. É necessário sim, porque hoje você consegue organizar, né, as prospecções, os leads, as tarefas, reuniões. Entendeu? Você consegue ver o desempenho de como é que está o seu time comercial. Consegue ter métricas, né? Você consegue ter as métricas, informações, gráficos. Então ele vai te dar uma visão completa de como é que está a tua máquina comercial, o que é que você precisa melhorar, em que ponto nós precisamos melhorar,
Muitas vezes a gente está indo por um caminho errado, indo por um caminho que um segmento que você quer atender, o público não é o que você está procurando. Então o CRM ele vai te dar essa noção, vamos por aqui, porque aqui está tendo mais retorno, pelos gráficos, pelos indicadores que a gente está fazendo, porque você vai ter o que é o principal de uma máquina de vendas. É Exatamente. o quê? É a informação, são os dados que você vai trazer para dentro da sua empresa para você analisar e ali buscar o quê? Vender mais, que é o que a gente procura. O que é que as empresas procuram? É sempre estar melhorando as suas vendas e vendendo mais. E uma coisa importante, empresário, é o seguinte: se você não tem dados, você não tem como gerenciá-los, né? Não tem como medi-los. Se você não conhece seus números, você não conhece a sua empresa. Exatamente. Então é interessante que você tenha esse conhecimento. E como você falou, né? Como você falou, tem um funil de vendas, então eu tenho aqui o funil de vendas, eu tenho prospecção de leads, eu posso saber a minha taxa de conversão, né, do vendedor, eu posso saber qual o público eu estou fechando mais negócios, qual o público eu estou atraindo mais, se o público que eu estou atraindo é o público ideal, qual é o ticket médio que eu estou vendendo, qual é o ticket médio que eu estou vendendo por cada segmento, por cidade, por região, por vendedor, ranking de vendedores, uma meta clara para eles, né? Muita coisa eu consigo no CRM. Isso, além do funil de vendas, você acompanha a jornada. Tanto a jornada do seu cliente como a jornada do seu vendedor, da sua empresa. Você marcou reunião, né? Em qual etapa do funil ele está. Exatamente. E dados aqui que você tem como, eu marquei tantas reuniões e dessas reuniões eu consegui fechar tantos negócios. E você começa a observar, se eu marcar reunião, eu consigo fechar negócios a mais do que se eu estiver só ali falando no WhatsApp, se eu estiver só falando ali por telefone. Então, ou seja, eu consigo ter essa previsibilidade, eu consigo ter essas informações para poder ajudar exatamente a minha equipe. Por que nós perdemos esse cliente? O que foi que houve? Como nós abordamos ele? Né? E aí até você ver com que a sua equipe, minha equipe está precisando de um treinamento, eu preciso melhorar aqui na abordagem, eu preciso fazer com que esse cliente aqui, que apareceu no meu CRM, ele consiga fechar um negócio comigo. Então eu tenho essas análises dentro do meu CRM para exatamente me ajudar novamente a vender mais e tomar as verdadeiras decisões, né, corretas. Ser mais preciso na hora da venda. E aí, numa reunião com o teu time de vendas, você tem números, e aí contra números, fatos, não tem argumentos, Isso, né? exatamente. Em Deus eu confio, o resto me traga números, e aí com números a gente tem clareza. E com clareza a gente consegue tomar as melhores decisões possíveis. É isso mesmo, isso mesmo. E você consegue enxergar que o que realmente a sua empresa está precisando num setor fundamental da sua empresa, que é as vendas. Né? E você pode ter um vendedor, você pode ter 2 vendedores, mas você fazendo uso de uma ferramenta dessa, pode ter certeza que você vai organizar a sua equipe comercial, vai fazer com que você tenha mais vendedores, porque quanto mais vendedores, mais vendas você vai ter. Exato. Entendeu? E agora, qual é a diferença de um... Na verdade é o seguinte, né? Vamos lá. Quais são os indicadores que eu tenho que me indica que eu preciso de um CRM urgente no meu negócio? Boa pergunta. Precisando do CRM. Como é que eu sei disso? Será que é a sua hora, empresário, ter um CRM? Assim, voltando exatamente àquela questão que eu te falei. O CRM é estratégia, planejamento e execução. Quando você está usando exatamente um CRM, é porque você está usando de uma estratégia para poder atender o teu cliente melhor e buscar novos clientes e fechar novas vendas. Planejamento, você vai planejar, você empresário, para exatamente você ter o seu tempo otimizado para você tratar de outras situações. Então você tem o planejamento. E a execução, que a execução é o mais importante, porque muitas vezes os empresários eles têm a ideia, né? Mas consegue planejar, mas não consegue executar com perfeição. E o CRM ele vai te dar as etapas de como está aquele cliente, o que é que eu preciso fazer para executar e vender para aquele cliente, ter as informações de indicadores. Né? Vou te dar um exemplo hoje. Se você é uma empresa que atende várias cidades, se você é uma empresa que vende para o Brasil inteiro, você sabe qual é o segmento que você está mais vendendo, você sabe dentro do CRM a informação de qual o estado que você está vendendo bem, entendeu? O que você pode melhorar naqueles estados que estão mais fracos. E dentro do CRM você pode começar pelo funil grande
Aí você pode entrar lá, eu quero ver qual segmento que eu estou mais vendendo, segmento X ali. Exatamente. Tá, desse segmento aqui, qual é o estado? Isso. Aí você vai abrindo. Desse estado, qual que é a cidade, qual que é a região? Qual a cidade, qual a região. Então você pode ir abrindo lá a árvore de informações e tendo mais decisões. Porque você consegue identificar que você pode ter uma listagem lá de estados que você vende mais, mas tem segmento que é mais fraco em um, mais forte em outro. Isso, você vai exatamente. abrindo lá a informação e tem um outro grande detalhe também, que você pode acompanhar a sua equipe de vendas. Você que tem aí uma equipe comercial, né, maior, de 10 comércios. Acho que 2, 3 já. Se você tem mais de um vendedor, já tem que usar CRM. Já tem que usar o CRM. Por quê? Porque aquele vendedor que está ali não conseguiu bater a meta ou não está próximo de bater a meta. Você entende por quê, Você entender o porquê, fazer uma reunião on a on, quer dizer, seja de uma on ali, né, olhando para ele, né? Para exatamente entender qual é a dificuldade dele e aí tentar melhorar. Então você vai avaliando situações que você muitas vezes não, no dia a dia, o empresário não consegue ver. Ou o gerente comercial, ou o diretor comercial não consegue perceber, mas ali com o CRM ele vai te ajudar com essas informações. Exatamente. Entendeu? Que é para o acompanhamento. Entendeu? Você vai acompanhar o seu cliente e assim, uma coisa muito importante também, para que a gente possa salientar, sempre a gente fala que você organizar a sua máquina de vendas é muito importante na empresa, porque você definir processos. E o CRM te ajuda a definir esses processos para melhor executá-los. Isso é importantíssimo. Bom, e assim, é importante. O empresário sabe que é importante utilizar o CRM. Só que na hora de aplicar, ele até contrata o CRM, coloca lá para o vendedor utilizar, mas ele não usa. Ele não cumpre o processo. E aí, como é que eu faço para resolver esse problema? O cara é muito bom de vendas, vendedor, muito bom. Mas ele não usa o CRM. Isso aí já... Isso que é burocrático para mim. Perder tempo. Podia estar vendendo, mas eu estou aqui preenchendo o CRM. Entendeu? É verdade. Isso aí é uma situação, já que vai um pouco... Vamos detalhar um pouco melhor, que assim, quando o vendedor vende muito, ele não preenche bem direito o CRM, tem aquela dificuldade, falta uma situação que aí já vai um pouco além, que é a disciplina. Todo vendedor que trabalha com o CRM, que trabalha na empresa, ele precisa ter uma rotina. E essas rotinas são criadas, né, conforme a cultura da empresa. Então, quando você coloca um CRM na sua empresa, é porque você precisa ter uma disciplina dos seus colaboradores, dos seus vendedores, da sua equipe. E você precisa colocar a cultura da empresa lá. Mas como é que eu desperto essa disciplina? Exatamente. O CRM, ele ajuda exatamente nessa situação. Por quê? Porque ele vai conhecer os números. O vendedor ele vai conhecer como é que está seu desempenho, como é que eu faço para melhorar, o que é que eu posso fazer para ajudar esse vendedor a ter essa disciplina de preencher. Porque a gente sabe que o vendedor está procurando vender. E ele está ali, muitas vezes, prospectando. Então você tem como acompanhar no CRM, passar um feedback para o teu colaborador lá, para a tua equipe comercial. A gente está precisando preencher o CRM. Está faltando um negócio? Preenche o negócio lá, porque o cliente já está nos procurando. Então preenche. Então você vai ter esse monitoramento. Você tem como monitorar a sua equipe e ver, e tudo é treinamento. Toda equipe de vendas, ele precisa de um CRM e precisa de um treinamento também, porque isso é importante. E a Selos ela está te oferecendo agora esse produto, um CRM perfeito, que consegue te dar essas informações assim, para você poder trabalhar e vender mais. E o mais importante é que dentro do nosso produto, nosso sistema Silos CRM, você consegue lançar as informações de forma mais prática, sem muita burocracia. Isso vai ajudar você, com o seu vendedor, a quebrar aquela barreira de não, é muita informação, porque alguém que já implantou o CRM sabe que é complexo, um monte de campo que tem que preencher e tal. E isso tem que virar uma rotina, né? Uma rotina, tem que ser uma rotina. E assim, é aquela rotina que é como se fosse um ritual. Quando você se acorda de manhã, você vai lá, dependendo da sua crença, você faz sua oração, vai para sua academia, então vai para lá vai para o trabalho. Então você cria uma rotina dentro do seu dia para exatamente você se organizar. Isso se chama de disciplina. Então é importante que o vendedor também saiba que ele precisa preencher o seu CRM, precisa preencher com as informações corretas
Por quê? Porque ali ele vai estar trabalhando para que a empresa ela consiga, né, ter melhores resultados. E ele também. Né? Inclusive as pessoas se motivam pelos seus motivos próprios, né? Elas não vão se motivar porque a empresa quer que organize o processo, tá? Elas se motivam pelo seu próprio motivo. E assim, uma forma de você poder fazer o seu vendedor utilizar o CRM é primeiro aplicar junto com ele lá. Você vai ter que implantar a rotina com ele, mostrar, cobrar e tal, mas depois você mostrando os resultados. Ó, tá aqui, ó. Olha como é que ficou a informação aqui, ó. Olha como é que ela está organizada. Olha dados que você não tinha sobre seu próprio desempenho, né? Sim, sim. E também, olha, aqui você consegue, você preenchendo aqui, você tem dados que fazem você vender mais. Você vendendo mais, você ganha mais. Você é vendedor, você ganha comissão. Né? Então, pelos motivos deles, ele vai entendendo, vai aprendendo que realmente eu preciso do CRM. E aí, o teu time, se esse CRM ficou sem CRM, o time é que vai cobrar o CRM, porque ele vai ficar numa forma onde o time fica dependente do CRM para rodar. Eu vou quero montar minha rotina. Cliente que eu quero vender, quem é a galera que eu tô aqui com a proposta enviada, já vejo lá. Eu não esqueço o lead, né, que eu falei com ele lá, não lancei, esqueci de voltar e falar com ele. Isso. E assim, é bem interessante que hoje já, a nossa equipe comercial não consegue trabalhar sem um CRM. Uhum. Antes a gente não tinha um CRM. É uma coisa que você nem sabe que precisa, atrás, né? Há 15 anos atrás, quem ouvia falar em CRM não sabia nem o que era. Entendeu? Então, hoje, a gente tem a necessidade dessa ferramenta para exatamente ajudar. E ó, a coisa vai avançando tecnologicamente e tudo, e com que essas informações, que hoje nós trabalhamos com dados, com análise, com informações. Então, o CRM ele vai te ajudar nesse estudo, nessa análise dessas informações. É interessante que, como eu estava falando, experiência de estudo, né? A experiência que a gente tem com o CRM, de você preencher, de você organizar, né, de você ter a informação, de ficar observando, né, como está a tua equipe, tá, a máquina comercial, porque é importante o CRM dentro da empresa, é importante você ter a disciplina, ter a rotina e tudo, mas o mais ideal é que sua equipe esteja comprometida. Mais ideal. É o que faz com que o CRM seja bem preenchido, né? Ele entender o porquê, né? Não é só para... Porque muitas vezes o vendedor, ele acha que ali ele vai para ser fiscalizado, né? Ou vai ser para ser feita uma auditoria. Não, não é isso. Né? É para poder a gente ter melhores informações, melhores dados, vender mais, para que a empresa ela possa, né, ter o seu crescimento. Exato. Que é isso que a gente procura. Exatamente. Que todas as empresas ela procuram. Né? E o CRM, ele funciona para qualquer tipo de negócio. Eu tenho que ter uma empresa com mais vendedores para ter um CRM. Eu até comentei, acho que com 2 vendedores ali, você já um vendedor a mais. Para qualquer tipo de negócio. Para você que é até médico, você na parte de clínicas e atendimento, você pode usar o CRM para todos os segmentos, entendeu? Inclusive, quais são os erros que as empresas cometem quando tentam implantar um CRM no negócio, né? Talvez você tenha feito isso já e não deu certo, né? Então, qual foi o motivo? Será que eu tenho que primeiro reunir a equipe, falar do CRM? Por que vão ter o CRM? Qual é o passo a passo de implantação do CRM? Eu acho que um dos erros maiores é a gente tentar colocar o CRM sem um estudo. Né? Você tentar colocar o CRM sem você saber o que é que você precisa dentro do seu comercial. O que eu preciso? Eu preciso começar com o CRM, organizar a minha equipe comercial. Depois da organização, eu vou executar o CRM. Para poder fazer com que a minha equipe ela entenda que a gente usando o CRM, eu posso fazer com que as informações que estão lá sejam fáceis, né? de uma análise mais tranquila, né? E a pessoa entender o que realmente a gente está querendo na equipe de vendas, né? Porque o CRM eu acredito que é a ferramenta mais própria para hoje uma organização comercial. Tanto você seja diretor, seja gerente, eu acredito que você com uma análise e vendo como está a sua equipe de vendas, você vai começar a tomar melhores decisões, né? Saber em que caminho você pode ir, qual é o público que eu vou atender.
Trabalho de forma inteligente, né? Porque o que dá resultado é trabalhar de forma inteligente, né? Não é trabalhar muito, é inteligência. Negócio. E o vendedor está muito preocupado com venda, mas não está preocupado em no negócio, né? Em pensar no negócio ali. Principalmente o empresário que é vendedor. E ele te dá uma visão maior, né? O CRM ele vai te dar uma visão mais ampla do teu negócio, mais ampla da tua equipe comercial, das tuas vendas, né? Do produto, o que é que você pode melhorar no teu produto, entendeu? No teu serviço. Exatamente. Né? E dados quando se transforma em informações, são muito importantes. Né? É crucial para o negócio. E você pode acompanhar, se você tiver vários canais, né? Canais de prospecção. Eu tenho uma indicação de um determinado parceiro. Indicação de parceiro, eu tenho indicação de próprio cliente, tráfego pago, né? O tráfego, né? Quem faz tráfego pago. Exatamente. Então eu tenho várias situações com que eu posso ver quais são os melhores indicadores, de onde estão vindo os meus clientes. Por exemplo, se você é uma software house, né? Se você é uma software house aí, hoje existem mais de 22 mil software houses no Brasil, né? E muitas delas têm time de vendas, mas não tem um sistema, né? Uma plataforma que é especialista nessa parte de software. Exatamente. Para organizar a sua software house. Né? Então, seria bem interessante também você conhecer a nossa solução para isso também. E, Ricardo, para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse um recado para a galera que ainda não implantou o CRM no seu negócio, ou tentou e não conseguiu, né? Não perder tempo. Por que ele tem que fazer logo isso? Tem que organizar o negócio, está perdendo tempo e dinheiro. O que é importante para você montar o CRM na sua empresa, certo? É exatamente isso, é você otimizar. E você sabe que o seu tempo, o tempo para o comercial, o tempo para a empresa é importante. Porque eu tenho uma máxima, né? O dinheiro a gente pode recuperar, a gente recupera, mas o tempo não. Exatamente. O tempo você não consegue recuperar. E com o CRM você consegue otimizar o seu tempo para você produzir mais. Exatamente. Para você vender mais, para você melhorar na qualidade da sua entrega, do seu produto, né, da entrega da sua venda. Né, você consegue melhorar as etapas, né, de um processo de venda. Uma coisa importante, né, no CRM, que a gente comentando agora, é você conseguir organizar o processo de venda. Porque todo comercial ele precisa entender que existe um processo, existem etapas, e essas etapas são importantes para você fazer um fechamento, para fazer uma boa venda, para levar valor para o seu cliente, entendeu? Exato. E o CRM ele consegue te ajudar nisso, nessa organização. Então, se você quer montar um processo de vendas no teu negócio, você precisa conhecer o nosso produto, né? Silos CRM. Isso. E se você ficou até aqui nesse vídeo, gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem precisa desse nosso conteúdo aí. E conhecer nosso produto, Silos CRM, deixei o link aí embaixo, tanto na nossa rede social quanto no nosso software, no site. Você entrar, se cadastrar gratuitamente, você testa lá, utiliza e fala pra gente que você gostou. Comente aí embaixo se você gostou e se você aprendeu coisa nova aqui com a gente. E se tiver alguma dúvida também, nosso time comercial está à disposição para você. Estamos dispostos a ajudar. Estamos aqui. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Obrigado também. Mais uma vez. Tudo de bom. Tá? E até o próximo vídeo, pessoal.